Nada de Tinder, Badoo ou outro aplicativo de relacionamento de séculos atrás. Se duas pessoas se gostassem, existiam algumas regras a serem seguidas por ambas as partes, de forma que eles entendessem no que estavam se metendo antes de mudarem para a mesma casa e adotar um animal de estimação. Você conhece alguém que fez isso? Pois chame essa pessoa. Venha conferir comigo. Ivan Lima, como funcionava o namoro na era vitoriana. Caso você não saiba, esse momento da história começou em 1837 e se prolongou até 1901. Então, digamos que sair com uma pessoa não era algo que acontecia da noite para o dia. Antes, era comum que apenas o homem fosse o responsável por dar o primeiro passo. E mesmo sendo difícil de acontecer, não era bem visto um cara que saísse com todas as mulheres por aí. Eu sei que isso pode parecer óbvio, só que essa concepção era levada muito mais a sério e até apareceu em livros do século XIX. Um deles se chama O Guia de Casamento para Homens Jovens, um manual de namoro e casamento. É isso mesmo. Desde aquela época, já existiam livros com as melhores dicas para um relacionamento. E no século retrasado, o ato de sair não era tão simples. Na verdade, primeiro vinha a corte. E é justamente ela que não se podia fazer com todas as mulheres. No guia, a dica é ainda mais sucinta e diz apenas: não seja cortês demais. Ou também, não presuma que toda jovem mulher esteja ansiosa para se apaixonar por você. Essa é uma dica boa para os dias de hoje, hein? Inclusive, era indicado que os rapazes da época fossem reservados, para que suas atitudes não gerassem má fama e diminuíssem as chances dele começar um relacionamento. E não eram apenas os homens que precisavam ficar atentos com as atitudes, hein? Por exemplo, aceitar presentes de cavalheiros poderia ser perigoso. Não perigoso no sentido de vir a ter algum perigo dentro ou alguma coisa assim, mas pelo que o homem poderia interpretar. Era normal que eles presenteassem as mulheres com quem quisessem fazer a corte. Porém, segundo o livro de 1837, The Young Lady's Friend, o ideal era que uma mulher sempre recusasse um presente. Isso porque receber poderia iniciar uma reação em cadeia que levaria a mais e mais presentes. A recusa evitaria que o cara ou a mulher se magoasse caso a corte não fosse para frente. Até mesmo presentes de pessoas anônimas também não deveriam ser aceitos. O ideal era que fossem guardados ou jogados fora. Mas não se engane, por mais que o presente não desse certo, havia outras maneiras de demonstrar o interesse. Uma delas, no caso dos homens, era demonstrar constante atenção para a moça pretendida, ou mesmo para a própria noiva. Inclusive, o homem jamais poderia flertar com outra mulher, independentemente se a companheira estivesse ou não perto. Convenhamos que isso era o mínimo, não é? Nem precisava estar escrito em algum lugar. Ora, os homens deveriam dar atenção, certo? Só que não era recomendado que eles demonstrassem muito carinho e contato, como beijos, quando estivessem em público ou em um ambiente mais reservado. Isso até o casamento. Em resumo, nada de melação. A ideia de que o casal trocasse porta-retratos, cartas, um ou outro presente, até uma lembrancinha com cabelo. Aliás, você já mandou um tufo de cabelo para o seu namorado hoje? Hã? Não mandou? Bom, essa ideia de que o casal não podia demonstrar carinhos e outros contatos, nem mesmo em um ambiente mais reservado, é um pouco, digamos, confusa. Mas ela se conecta com outra regrinha de namoro na era vitoriana. Uma mulher jamais deveria visitar cavalheiros, ainda mais se fosse para propósitos românticos. Visitas oficiais ou profissionais estavam permitidas, mas o outro tipo era considerado malcriado e muito inapropriado.
E a diferença de tratamento entre homens e mulheres era muito mais gritante naquela época. Isso porque os homens podiam visitar mulheres, incluindo mulheres casadas, na casa delas. A única regrinha era que o marido precisava estar ciente da situação e tenha concedido a permissão para a visita. Seja como for, nem tudo era tranquilo para os namorados na era vitoriana. Os homens, por exemplo, precisavam estar prontos para agir como um cavaleiro quando sua dama fosse atacada. Veja bem, cavaleiro e não cavalheiro. Os ataques poderiam ser de todos os tipos, tanto os verbais quanto os físicos. Se fossem verbais, os livros de etiqueta do século XIX diziam que o homem deveria estar pronto, deveria ter uma boa retórica para proteger a honra da dama. E até mesmo se o problema tiver começado por causa de sua companheira, o homem deveria agir para mediar a discussão. E o cara, no meio de toda a confusão, ainda tinha que ter cautela para não demonstrar muito apoio para o lado de quem começou a briga, pois poderia ser visto como um ato rude. Bom, continuando nossa viagem. Você já deve ter visto em filmes ou séries aqueles grandes bailes em que as pessoas dançam sincronizadas, com roupas chiques e nariz empinado. Ocasiões como aquelas eram perfeitas para que homens e mulheres se conhecessem. Entretanto, chamar uma pessoa desconhecida para dançar não significava que vocês se tornaram conhecidos. Pelo contrário, dança era uma coisa, relacionamento era outra. Era considerado rude bater um papo durante ou depois. E até era meio complicado de imaginar isso, pois é uma coisa natural conversar ou interagir com quem você está dançando. Lembrando que isso tudo tem a ver com a ocasião em que o homem e a mulher se conheceram pela primeira vez. O correto era esperar que o anfitrião da festa apresentasse as duas pessoas oficialmente. Só então elas poderiam se conhecer e conversar. Até que isso não acontecesse, o homem deveria apenas levantar o seu chapéu quando estivesse na presença da mulher. Vamos mudar um pouco de cenário? Bom, suponhamos que um homem estivesse viajando na companhia de uma dama. Sabe o que ele precisa fazer quando chegasse ao destino? Carregar a mala dela. Sempre. Era dito ainda que viagens costumavam mostrar tanto os atributos bons quanto os ruins dos homens, no sentido de que o verdadeiro comportamento dele será revelado em circunstâncias diferentes das comuns. E não apenas isso. Um homem também tinha que fazer uma reverência para as mulheres, não importa onde as encontrasse, para que elas soubessem que ele tinha os modos de um cavalheiro. Consequentemente, essa atitude seria mais um passo para o matrimônio. Outra norma que os homens deveriam seguir, e essa poderia acabar até mesmo em morte, diz respeito ao flerte no geral. Um cavalheiro não poderia deixar que uma dama ficasse confusa sobre os sentimentos dele. Ou seja, mesmo que o cara gostasse dela, mas não a amasse, isso deveria ficar bem claro. Mas não era nada cavalheiresco permitir que uma moça inocente se enganasse ou fosse enganada. Uma ou mais consequências aguardavam um homem que fizesse isso. Uma delas era se casar com quem ele não amava, e a segunda era levar um tiro. Isso mesmo, um tiro. Talvez do pai da moça, de um outro homem ou de um amigo. Já imaginou se fosse assim hoje em dia? Ia ter gente cheia de tiro por aí. Inclusive, em outros livros da alta sociedade, é dito que nenhum homem tinha o direito de brincar com os sentimentos de uma mulher por esporte, e muito menos esconder suas verdadeiras intenções com brincadeiras. Ou seja, tenha coragem e fale logo na cara o que você sente, rapaz. E o mesmo vale para as mulheres. Elas não eram aconselhadas a dar falsas esperanças para os pretendentes, o que poderia deixá-los ansiosos. Você já ficou ansioso nesse sentido? Agora, voltando um pouco para o momento atual. Quem aí já tentou passar ciúmes em uma pessoa? Não vai mentir, hein? Isso não era legal lá no século XIX. Na verdade, isso não é legal nem hoje em dia. Imagine no passado.
Esse tipo de atitude era considerada desprezível. Assim como quando homens assumiam uma atitude dominadora sobre as futuras esposas. O recomendado nesses casos, e até atualmente, é dar o fora da relação antes que fique pior. No livro The Ladies and Gentlemen's Etiquette, de 1877, existe ainda uma reflexão interessante. Eu vou dizer para você. Um namorado dominador certamente será mais dominador como marido. E eu ainda te digo mais. O livro fala que não deve haver provocações para que se iniciem pequenas brigas, apenas para que ambos tenham o deleite da reconciliação. Para bom entendedor, meia palavra basta. Hein? Na sua opinião, o namoro melhorou ou piorou desde o século XIX? Não se esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal, viu? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!